Então, continuando o vídeo, outra coisa que mudou é o foco da minha energia. Como assim? Anteriormente, antes dessa experiência do cemitério, eu tinha muito foco no ódio ao agressor. Então, se havia alguma criança vítima de racismo, se havia. Eu vou exemplificar aqui para vocês, tá? Uma situação que ocorreu esses dias que eu tomei conhecimento. Eu tenho buscado ficar muito longe de redes sociais, eu só tenho visto canais e coisas que me acrescentam. Então, se não tiver originalidade, se não tiver acréscimo nenhum, eu nem perco meu tempo. Eu sinto, é uma outra coisa também, eu sinto muita urgência em ocupar meu tempo com coisas relevantes para mim e que possam acrescentar para outras pessoas que realmente precisem. Então tem determinados tópicos como o que o Bolsonaro está fazendo ou deixa de fazer que não me importam mais, né? Porque eu não tenho controle sobre aquela situação, então não tem motivo para eu estar experienciando e odiando aquela situação, né? Mas, enfim, por mais que eu tenha ficado longe da internet, chegou ao meu conhecimento de um menino, foi até uma amiga minha que mandou, de um menino, acho que se não me engano ele tem em torno de 9 8 anos. Não deve passar de 11 anos, enfim. E ele foi xingado na internet, foi dito que ele tinha que procurar um trabalho. Eu não lembro especificamente o que foi, eu nem registrei muito bem, tá, gente? Porque eu fui tão desumana aquela situação, mas enfim. É, A pessoa disse pra ele que ele tinha que fazer um trabalho ligado a um trabalho antigo da etnia negra, né? E falou uma série de outros absurdos, que ele não tinha nada que tá lendo, tinha que conhecer o lugar dele, enfim. E o meu foco anteriormente, geralmente, sem eu perceber, era muito do ódio àquela pessoa, aquele agressor. Então eu ficava com ódio, eu ficava com uma necessidade muito grande de que aquela pessoa morresse para que outra pessoa, outra criança não passasse por essa situação que esse menino passou. E eu não percebia que o que estava realmente no meu controle, que estava dentro da minha possibilidade, que era ir até lá e dar um apoio para esse menino, eu nunca tinha feito. Não que eu nunca tenha apoiado pessoas, tá, gente? Pessoas que foram vítimas de algum tipo de agressão. Mas na maior parte dos casos eu ocupava muito mais a minha cabeça, eu ocupava muito mais o meu tempo pensando em odiar o outro, pensando numa forma de, sei lá, mil possibilidades, mil. Eu imaginava não eu em si matando aquela pessoa, mas eu imaginava que a pessoa sofresse até que ela morresse de mil formas, em vez de pensar no que realmente podia fazer, que seria auxiliar, aconselhar, dar uma dica, dar um, nem que fosse um estímulo para que aquele menino não pare de ler nunca. E foi exatamente o que eu fiz. É, Vocês não têm noção do quão isso me torna feliz, sabe? Do quão isso me torna mais completo, do quão isso me torna mais feliz mesmo comigo mesmo. Orgulhoso até de mim por eu estar dando um passo tão grande assim em tão pouco tempo e que era tão difícil para mim outrora e hoje me vem como uma coisa até natural, né? Eu não estou dizendo que o mundo vai virar um mundo Disney para mim, que eu nunca mais vou odiar ninguém, mas o que eu estou querendo dizer é que o que mudou foi que eu estou buscando e estou conseguindo mudar mais o foco da minha energia. Teve um aumento muito grande. Tá, agora vocês que me conhecem vão dizer aqui, como que sua autoestima elevou, né? Porque as pessoas costumam dizer que, como que eu faço para ter. Não sei se as pessoas falam isso porque eu não sou uma pessoa atraente esteticamente, né? E ficam me perguntando o tempo todo como que eu consigo estar sempre com um sorriso, como que eu consigo ter essa autoestima, como que eu consigo ter essa confiança, enfim, eu não sei se realmente elas veem isso de uma maneira bacana ou se é uma forma de, peraí, eu sou melhor do que esse menino, eu não me sinto dessa forma aí. E como que ele consegue, enfim. Isso é até tópico para outro vídeo, essa questão de autoestima, que não. Hoje eu vejo que não tem nada a ver com a questão estética, a questão da aparência, a questão do que a sociedade espera de você, do que você seja fisicamente, profissionalmente, enfim, o tópico do vídeo não é esse. Então, a minha autoestima em relação a eu entender que a espiritualidade não me
tem como uma pessoa inferior. A espiritualidade não me vê pelo meu gênero. A espiritualidade não me vê pela minha... Como é que eu vou dizer? Não vou dizer condição sexual, porque não é condição sexual. Nem condição romântica, porque eu não me relaciono mais romanticamente. Não tem como explicar. Mas assim, a espiritualidade não me vê como sendo uma pessoa que outrora me relacionava com uma pessoa do mesmo sexo. A espiritualidade não me vê como uma pessoa afeminada, como uma pessoa que está fora das regras sociais. A espiritualidade não me vê, a espiritualidade me vê, me enxerga por quem eu sou, por dentro. Eles conseguem enxergar meu coração. Conseguem enxergar coisas no meu coração que hoje eu começo a entender. Ah, quando uma entidade, um erê, fala que eu tenho um coração bom, coração puro, aí o preto velho fala que eu não posso deixar com que as pessoas magoem o meu coração, que o meu coração é muito puro. Hoje eu consigo entender que eles veem até o que eu mesmo não consigo ver. Então, isso aumenta muito a minha autoestima, porque eu consigo me enxergar como eu realmente sou. Então, além daquela autoestima que eu tinha em relação à aceitação com o meu físico, em relação à aceitação do meu cabelo, em relação a tudo que é de fora, a minha autoestima agora também está ampliando para o que é de dentro. Não sei se vocês conseguem me entender, mas é exatamente assim como eu me sinto. Eu estou me sentindo fortalecido por quem eu sou aqui dentro. Não que eu já não estivesse, mas fortalecido em comparação com o que eu era anos atrás. Mas está potencializando, entendeu? Eu tenho me tornado uma pessoa cada vez mais feliz comigo mesmo. Eu tô aqui com uma colinha, tá, gente? Porque vocês sabem que meus vídeos ficam enormes, então tem que ter colinha de alguns vídeos. Alguns vídeos não vai ter mesmo, não. Alguns vídeos vai ser longo mesmo, porque serão longos mesmo, porque não tem como, mas alguns vídeos eu vou tentar reduzir ao máximo. Outra questão, o aumento da confiança em relação à minha mediunidade, em relação à minha intuição. Porque por vezes eu venho sempre ouvindo a minha intuição, como eu mencionei lá no outro vídeo, de acender a vela pro Exu e eu teimando, sabe? Aquela experiência me viu assim, você tem que parar com isso agora. Você tem que parar de se ouvir, nos ouvir. Então eu estou confiando muito mais na minha intuição, mais do que eu já confiava, porque a minha intuição antigamente se resumia a eu saber se uma pessoa presta ou não. Na verdade, a minha intuição era muito mais em relação à pessoa não prestar pronto. Eu olhava para uma pessoa e eu dizia que aquela pessoa ali não presta, por mais que 100 pessoas dissessem que aquela pessoa ali presta, pode ter certeza que eu estou certo. E todas as outras 100 pessoas estão erradas. Sem querer parecer soberbo. Quem me conhece sabe do que eu estou falando, né? De viver situações de que você conhecia a pessoa. Todo mundo achava que aquela pessoa ali era uma pessoa super e eu dizer que aquela pessoa ali não prestava e depois realmente concluírem de que aquilo que eu achava realmente era o que era a realidade de fato. Então eu venho confiando muito mais, não só desse fator, mas em todas as outras áreas, em todos os outros caminhos da minha intuição, né? É, o aumento da minha sensibilidade. Eu tenho sentido dois aumentos de sensibilidade, que é o aumento da sensibilidade quando tem alguma entidade próxima de mim. Agora eu sinto com muito mais força e energia, porque eu consigo sentir como se fosse realmente energia daquela entidade em específico. Eu sinto arrepios que vão até o couro cabeludo, de fato, e eu sei que é muito diferente de um arrepio de frio. Eu tenho sentido principalmente a presença do meu Exu me acompanhando. E a minha sensibilidade em relação a outras pessoas aumentou da seguinte forma. Anteriormente, se eu estivesse em um determinado grupo, vamos dizer, por exemplo, eu tenho um grupo, um dos grupos que eu tenho vários grupos, mas vamos colocar assim, eu tenho um grupo de assexuais e anteriormente eu tinha muito aquela questão de sentir que naquele determinado grupo ali tinha alguém que estava precisando de alguma ajuda, que estava passando por alguma dificuldade. Eu ia até o grupo e perguntava se tinha alguém se sentindo agoniado, por exemplo. Aí a pessoa ia lá e se apresentava e explicava o problema dela no privado para mim.
Hoje, depois dessa experiência do cemitério, eu já sei que a pessoa está pensando em falar comigo antes mesmo de que ela venha falar comigo, entendeu? Teve uma outra situação antes do cemitério que uma pessoa, eu senti que ela estava querendo falar comigo, ela começou a conversar comigo e eu senti que ela estava querendo falar comigo e era sobre relacionamento. E a pessoa tentou negar e depois ela confirmou que realmente era esse o caso. Mas agora eu sinto que a pessoa está querendo falar comigo sobre aquela questão antes mesmo de que ela venha falar comigo. Então pode ser que a pessoa não venha naquele dia, mas ela venha no dia seguinte. Mas naquele dia eu já estou sabendo que a pessoa está querendo falar comigo. Entendeu? E eu poderia muito bem ir até a pessoa e falar com ela. Dependendo do que eu sinta, dependendo de quem for a pessoa, dependendo do histórico que a pessoa teve de conversa comigo, eu vou saber se não for em relação a questões de relacionamento romântico. Porque se for, eu não vou procurar, não tem jeito, eu vou gravar um outro vídeo depois desse aqui. Vou estar até com a mesma roupa porque hoje se encerra esse ciclo, né, de conselheiro amoroso. Mas enfim, eu tenho tido essa acessibilidade maior. Então, é uma coisa que ainda é meio estranha pra mim, mas é uma coisa que eu já passei a parar com essa palhaçadinha de ignorar, de achar que é coisa da minha cabeça, porque hoje eu sei que não é algo da minha cabeça. Eu tenho que confiar mais na minha intuição, nos meus guias, na minha mediunidade. E a última questão é a percepção de amizades. Eu tenho percebido muito mais quem serve para continuar comigo nesse novo ciclo, nessa nova fase da minha vida. Eu sinto que assim, há 6 anos atrás eu renasci para ser uma pessoa que vocês conheciam até antes da experiência do cemitério. E no cemitério eu vejo como um novo renascimento. E nesse novo renascimento tá não só saber quem realmente é meu amigo, quem merece estar comigo daqui para frente, como também saber especificamente quem são as pessoas com que eu posso confiar, com que eu posso desabafar, com quem eu posso dar os passos a seguir, espiritualmente falando, né? Porque não adianta eu falar com uma pessoa também que é uma pessoa extremamente ignorante para a espiritualidade, a pessoa que não acredita em nada, a pessoa que. Não que eu vou me afastar dessas pessoas, entendeu? Mas eu vou começar a priorizar pessoas que estão mais próximas de mim nesse aspecto. E não se trata de uma separação, de um separativismo é, por religião. É porque eu sinto que nesse momento eu preciso de pessoas que estejam comigo para que essa base se torne cada vez mais sólida. Vocês conseguem entender? Eu sei que a espiritualidade é uma experiência única e pessoal, mas eu acho que quanto mais pessoas que estiverem ao seu lado, que estejam prontas para vivenciar contigo essa experiência e ir contigo para um degrau acima, melhor. Então o vídeo de hoje foi esse. Esse aqui já ficou um pouco longo, mas eu acho que ficou até menos longo do que os outros vídeos que eu já gravei até hoje, mas enfim. Acho que eu falei tudo que eu tinha para falar. Não tudo, né? Porque eu tenho certeza que muitas situações ainda vão se modificar para melhor. Vão se modificar para melhor. E mas por enquanto é essa. São essas as mudanças que eu tenho para contar para vocês, mas conforme vierem surgindo coisas e eu for acumulando, eu venho aqui contando para vocês. Então, beijão para vocês. Vou pedir para vocês, se vocês tiverem sentir que devam fazer isso, vocês se inscrevam aqui no canal, se vocês acharem. Tem muitos outros vídeos aqui, muitos outros tópicos, muitos outros assuntos. Então, se você se sentir intuído, se você sentir que o meu canal, minha mensagem, seja de qual área for, seja sexualidade, não binariedade, espiritualidade, acrescentar para você, se inscreva aqui no meu canal. Ative as notificações para não ficar de fora, porque o YouTube ele já não está notificando quando você ativa a notificação lá no sininho. Quando você não notifica, aí mesmo que o vídeo não vai chegar para você. Então, compartilhe com quem você achar interessante. Dê o curtir se você curtiu o vídeo, dê o não curtir se você não curtir, não tem nenhum problema.
E dê sugestões de vídeo se vocês acharem que tem algum tema que vocês queiram me ouvir falar, que eu vou ter prazer em, assim que for possível, gravar aqui pra vocês, tá? Valeu, até o próximo vídeo. Fui!